Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na aula de número 5, de Ciência do Solo 3, Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Essa aula de número 5, nós vamos falar de minerais secundários, textura do solo e ecológica do solo. Na aula anterior, nós falamos sobre intemperismo, e ao falar de intemperismo, nós já fizemos uma introdução a respeito dos minerais secundários, como é que surgem os minerais secundários. Então, vamos repetir alguns aspectos aqui da aula anterior para a gente se situar, para a gente fazer um link, uma ligação, uma união entre a aula anterior e essa aula de hoje, e assim serão as próximas aulas. Então, a gente sempre repete algumas coisas para ir fixando o conhecimento e para a gente... às vezes, vocês podem ficar muito tempo sem assistir às aulas, e aí, para fazer essa relação do que a gente está falando, a gente faz sempre esse link, tá? Então, olha só, nós sabemos que o solo ele é resultado, né? Então, o solo é originado, os solos são diferentes, porque eles são formados a partir de diferentes materiais de origem, diferentes tipos de rocha. Essas rochas se intemperizam, olha só, a gente já começa a incorporar no nosso linguajar o que a gente já sabe, então, né? Então, essas rochas elas vão sofrer o intemperismo de natureza física, química e biológica, provocado pelas condições climáticas, temperatura e umidade, a ação dos organismos vivos. Para que essas transformações se tornem significativas, há necessidade de um tempo, né? E as condições de relevo também interferem na formação desses solos, se eles se formam em um terreno plano ou um terreno inclinado, né? Depois do solo formado, o que nós temos? Nós temos ar no solo. O que é ar? Espaços vazios no solo, ocupados por ar e água, né? O que nós vamos ter no solo também? Nós vamos ter partículas sólidas, né? Essas partículas sólidas, elas podem ser partículas minerais e partículas orgânicas. As partículas minerais que geralmente em solos mais intemperizados, sobretudo nas regiões tropicais, as partículas minerais que se destacam principalmente areia, silt e argila. E temos também partículas orgânicas. Temos aquela matéria orgânica umificada, matéria orgânica na forma de humus. O que é a matéria orgânica na forma de humus? É aquela matéria orgânica onde você não distingue mais o pedaço de folha, o pedaço de galho, você não distingue mais a asa de um determinado inseto, né? Então, é aquela matéria orgânica que está na forma de humus, a matéria orgânica estabilizada. E aqui no nosso curso, geralmente, quando nós estivermos falando de matéria orgânica, estamos falando da matéria orgânica umificada, matéria orgânica na forma de humus, né? Existe também no solo a ação dos organismos vivos, macro, meso e micro-organismos, né? Nos micro-organismos temos bactérias, fungos, actinobactérias e algas, né, presentes no solo, destacando-se bactérias, fungos e actinobactérias como micro-organismos no solo. No solo nós temos também água e sais minerais. Água e sais minerais misturados formam a solução do solo, né? Nessa solução do solo, nós temos elementos químicos simples, né? Então, a planta ela consegue, a partir de substâncias simples, produzir substâncias complexas. Exemplo de substâncias simples: água e sais minerais, né? Quem são esses sais minerais? Então, os sais minerais estão presentes no solo na forma de cátions e ânions, né? Esses nitrogênio na forma de nitrato, na forma de amônio, ânions, fosfatos, potássio, cálcio e magnésio na forma de cátions, enxofre na forma de sulfato, ferro, cobre, zinco, manganês na forma de cátions, molibdênio na forma de molibdato, cloro como ânion, cloreto, boro, tanto na forma iônica como na forma molecular, e H mais Al, né? Lembrando que nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre são macronutrientes, elementos químicos que a planta precisa em grandes quantidades. Ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro e boro são elementos que são chamados micronutrientes. H mais Al são elementos químicos que estão presentes na solução do solo, em excesso são prejudiciais à planta. Então é importante que nós saibamos disso. Esses sais minerais, lá no início da formação de solo, como é que eles surgiram? Da onde que eles vieram? Vieram do processo de transformação das rochas. Então, as rochas sofreram um processo de intemperismo, formaram minerais secundários, que é o objetivo da nossa aula de hoje, e além dos minerais secundários, como produto do processo de intemperismo, tivemos também a presença desses sais minerais. Então, essa é a ideia. Então, vocês vão
Então, vejam que a gente está repetindo esse gráfico aqui, né? E estamos acrescentando informações informações mais elaboradas, uma linguagem que a gente já obteve na aula anterior. Então, é importante que vocês vejam essa diferença, né? Então, a primeira vez que eu mostrei isso aqui, eu falei algumas coisas. Agora, eu falei outras coisas, incorporando termos que a gente viu na aula anterior. Então, à medida que as aulas vão passando, os termos relacionados à fertilidade do solo vão aumentando, e é isso que torna você um técnico, né? Então, é entender, compreender essa linguagem e saber usá-la de uma maneira adequada. Um aspecto importante também, o solo, como nós vimos, o solo é toda essa camada inconsolidada que recobre as rochas, chamada de camada inconsolidada porque ela é porosa, permite a infiltração da água, permite a circulação do ar, permite a movimentação dos organismos vivos. Então, por isso que ela é chamada camada inconsolidada. Esse solo é formado de camadas, essas camadas são horizontes, que se diferenciam pelas suas propriedades físicas, químicas e biológicas, né? Para que esse solo se forme, é necessário um tempo, né? Então, vamos falar de minerais secundários aqui, transformação da rocha em minerais secundários, isso leva um tempo, não é de hoje para amanhã. É um tempo significativo, e é um tempo longo, e esse tempo ele pode ser maior ou menor em função da intensidade, da agressividade de temperatura e umidade, né? E da ação dos organismos vivos. O solo é um organismo que tem 3 fases, né? A fase sólida, líquida, gasosa, e poderíamos dizer a fase líquida também, né? A fase viva do solo, né? No solo, nós temos os espaços porosos, onde você tem a presença de ar e água, e os espaços sólidos, formados por constituintes minerais, matéria orgânica e organismos vivos. Lembrando que esses constituintes dos solos estão misturados, né? Na camada superficial, como você tem maior deposição de matéria orgânica, onde você vai encontrar essa matéria orgânica. Essa coloração escura aqui do solo é em função da presença de matéria orgânica, e justamente aquela matéria orgânica umificada, aquela matéria orgânica na forma de humus, onde você não distingue, pega um solo escuro, às vezes você não distingue a presença da asa de um inseto, do corpo de um inseto, não distingue a folha, nem o galho, mas aquela matéria orgânica significa que ela entrou em processo de decomposição, ela está estabilizada ali no solo. Mesmo solos vermelhos, às vezes, tem presença de matéria orgânica, só que ela está distribuída naquele material ali, né? E como a coloração vermelha, às vezes, ela tem maior efeito pigmentante, ela encobre a coloração escura da matéria orgânica. Essas partículas minerais, né, as partículas minerais se destacam, então, em um solo já intemperizado, destaca a presença de areia, silt e argila. Se alguém perguntasse para você o que é areia, então, a areia é um constituinte mineral do solo, né, em se tratando de solo, de estudo de solo, o que é areia? Então, a areia é um constituinte mineral do solo que tem tamanho de 2 a 0,05 milímetros. O que é o silt? O silt é um constituinte de origem mineral que tem tamanho entre 0,05 e 0,002 milímetros. O que é a argila? A argila é um constituinte mineral do solo menor que 0,002 milímetros. Né? Então, dentre os constituintes minerais do solo, a argila é aqueles constituintes de menor tamanho. E eles são constituintes chamados constituintes minerais porque são originados do processo de transformação dos minerais das rochas. Né? E assim nós vamos falar sobre os minerais primários e minerais secundários, que nós já havíamos conceituado na aula anterior, mas vamos repetir aqui para esse conceito ficar mais solidificado, né? Mais amadurecido, mais maduro. Né? Então, o solo, obviamente, ele é formado a partir desses 5 fatores, mais uma vez mostrando essa imagem aí. Então, no solo, o material de origem do solo são as rochas. Então, lá no início da formação do solo, você tem as rochas. Essas rochas entram no processo de transformação de natureza química e esses minerais das rochas, eles vão dar origem a minerais secundários, né? Vão dar origem aos minerais secundários e também liberar sais minerais no solo. Os solos são diferentes porque são resultantes, né? Então, por que os solos são diferentes? Então, os solos são diferentes porque são resultantes de um conjunto de ações de intensidade variadas a que esteve submetido um determinado material de origem. Então, o material de origem, que no início de tudo são as rochas, eles sofrem intemperismo de natureza física, química e biológica. Então, pela ação da temperatura, da umidade, que são elementos do clima, pela ação dos organismos vivos,
Isso vai depender das condições de relevo e do tempo em que esse material de origem está em transformação, né? Então, quando é que o solo começa a se formar? Qual o tempo, o início, como é que o início de transformação do solo? O início de transformação do solo é quando a rocha de origem, o material de origem, começa a se intemperizar, tanto em superfície quanto em profundidade, né? Então, esse tempo inicial, quando a rocha começa a se transformar, é chamado o tempo zero, né? Então, a partir de um tempo zero, esse material fica sujeito à ação de vários outros fatores: clima, relevo, organismos vivos, que em conjunto atuarão ao longo da história do solo, de sua história, promovendo e acentuando fenômenos físicos e químicos, resultando em diferentes solos que recobrirão a superfície da Terra. O que diferencia um solo do outro? O que faz que os solos sejam diferentes, né? Então, o que faz com que os solos sejam diferentes? Então, os solos são diferentes pela sua constituição mineralógica, ou seja, os tipos de minerais secundários e primários que formam aquele solo, a sua constituição química, se ele tem mais concentração de um determinado elemento químico que outro, se ele é mais ácido, se ele é mais alcalino, né? O comportamento físico do solo também é importante. O que é o comportamento físico do solo? Se o comportamento físico está diretamente relacionado à porosidade do solo, se o solo é mais poroso, se ele é mais compacto, menos denso, né? Outro comportamento físico é a textura, que vamos falar aqui embaixo, né? Biodiversidade do solo. Então, os solos são diferentes, eles são diferentes porque podem habitar diferentes tipos de organismos vivos, maior proporção de micro-organismos, menor proporção de micro-organismos. Os solos se diferenciam pela sua cor, pela sua textura, pela sua estrutura, pela sua porosidade, pela sua consistência, pela sua espessura, que é a profundidade, né? Espessura, falamos na aula anterior, o que é isso? A textura do solo, a cor do solo, nós vamos falar um pouco, quando a gente falar de minerais secundários, vamos falar um pouco de cor do solo, porque alguns minerais secundários presentes no solo são responsáveis pela manifestação da sua cor. Textura do solo, a gente vai falar um pouco também sobre a textura do solo, nada mais é do que a proporção de areia, silt e argila no solo, né? Então, quando falamos de textura do solo, estamos falando se o solo é argiloso, se ele é arenoso, se ele é siltoso e assim por diante. A estrutura do solo está relacionada à organização dos agregados no solo. Os agregados são aqueles torrões que nós mostramos na aula passada, aqueles torrões existentes no solo são chamados de agregados. Conjunto de agregados no solo é chamado de estrutura do solo. Então, um solo bem estruturado é um solo que tem aqueles agregados bem organizados, né? A porosidade está diretamente relacionada à estrutura do solo, à ação dos organismos vivos, presença de matéria orgânica. Consistência do solo é o comportamento que o solo tem em diferentes graus de umidade. Então, o solo pode ser duro, ele pode ser plástico, pode ser pegajoso. Então, isso é a consistência do solo. Por isso que os solos são diferentes, porque apresentam aquelas características diferenciadas. E, mais uma vez, esse solo se forma em função dos fatores de formação do solo, agentes do intemperismo. Então, você tinha a rocha em função dos fatores de formação dos agentes de intemperismo. Esse material sofre transformações de natureza física, química e biológica, dando origem ao solo, né? Então, até agora, mais ou menos uma repetição da aula anterior. Então, aqui nós temos solos jovens, solos mais antigos e solos bastante antigos, né? Solos bastante velhos, intemperizados, né? Então, esse termo, solo velho, solo jovem, solo antigo, está relacionado ao grau de intemperização. Então, aqui nós temos solos pouco intemperizados, e como é que a gente sabe que esse solo aqui é pouco intemperizado? Olha os matacões, calhaus e cascalhos aqui na superfície. Olha a presença de cactos aqui, indicando um clima árido, né? Então, os solos do Nordeste, por exemplo, têm temperaturas muito elevadas, porém, o regime pluviométrico ele é pouco intenso, então a transformação das rochas ocorre numa menor velocidade que, por exemplo, as rochas aqui do Centro-Oeste, né? Então, ali você tem solos jovens, né? Solos jovens. Solos onde você tem a rocha aqui, essa rocha começa a se transformar. Então, minerais das rochas, minerais que estão presentes no solo, às vezes você encontra esses minerais também presentes aqui no solo, né? Então, ou seja, da mesma forma como o mineral se encontrava na rocha, ele se encontra no solo. Então, é chamado mineral primário, né? Minerais primários são aqueles que se encontram no solo da mesma forma como eles se encontravam nas rochas, né? E minerais secundários? Minerais secundários são aqueles minerais primários que passam por processo de transformação física e química, originando produtos que são minerais secundários e, às vezes, liberação de sais minerais no solo. Então, essa é a história, né? Então, solos jovens têm uma grande quantidade de minerais primários, às vezes na sua constituição,
E, às vezes, alguns elementos químicos que estão presentes no solo em maior concentração também se encontravam em grande concentração nas rochas. Aqui é um solo já mais intemperizado, um solo mais profundo. E aqui um solo já bastante profundo, já bastante intemperizado, né? De tal forma que esse solo aqui dificilmente ele vai ter minerais primários na sua composição, a não ser o quartzo, né, da fração argila. Então, o quartzo da fração argila se encontra no solo da mesma... desculpa, o quartzo da fração areia, né? Desculpa, o quartzo da fração areia, ele se encontra no solo da mesma forma como ele se encontrava na rocha, né? Então, o quartzo da fração areia, ele se encontra no solo da mesma forma como ele se encontra na rocha de origem, né? Formado, então, o quartzo da rocha de origem é formado de SiO2. O quartzo do solo formado de SiO2. Mas, então, isso que é a diferença entre minerais primários e minerais secundários. Então, a fração mineral do solo pode ser constituída de partículas de tamanhos variáveis, né? Então, a fração mineral. Então, o solo jovem, ele tem matacões, calhaus e cascalhos. São pedaços de pedra, fragmento de pedras, né? Ou fragmento de rochas, que tem tamanho desde 20 centímetros até de 20 a 2 milímetros. Então, são a fração mais grosseira do solo. Um solo já intemperizado, ele é formado principalmente de areia, silt e argila. Portanto, a fração mais fina do solo, né, a fração mineral mais fina do solo é a fração argila, né? Então, a fração mineral mais fina do solo é a fração argila. E a fração orgânica mais fina do solo é a matéria orgânica na forma de humus, né? Então, as partículas minerais do solo podem ser classificadas quanto à sua origem em dois tipos, minerais primários e minerais secundários. Minerais primários são os remanescentes da rocha que deu origem ao solo, ou seja, minerais primários. Então, portanto, os minerais primários são aqueles que se encontram no solo da mesma forma como se encontravam nas rochas, né? Então, são aqueles minerais que têm a mesma composição química, o mesmo arranjo, da mesma forma como eles se encontravam nas rochas. Minerais secundários são... E aí os minerais secundários. Então, falamos de minerais primários. O que são os minerais secundários? São os produtos secundários formados pela decomposição dos minerais das rochas, da rocha-mãe, ou seja, pela decomposição, transformação química de um mineral primário. Então, o que é um mineral secundário? Mineral secundário é o resultado da transformação de um mineral primário. O mineral primário sofre transformações de natureza física, química e biológica, dando origem a minerais secundários e, muitas vezes, a sais minerais que são liberados no solo. Então, esse é o mineral secundário. Então, os minerais secundários são aqueles formados pela desintegração, pela alteração dos minerais primários através do intemperismo, né? Sobretudo o intemperismo químico, ou intemperismo químico-biológico. Os minerais secundários normalmente são de tamanho menor e mais ajustados às novas condições ambientais. Então, os minerais secundários eles sofrem uma transformação de natureza física e química. Dependendo das condições ambientais, se elas não forem agressivas, aqueles minerais secundários permanecem naquela condição no qual ele se formou. Se as condições na qual ele se formou vai sendo mais agressiva, esses minerais secundários podem desaparecer do solo ou podem dar origem a novos minerais secundários. Os minerais secundários constituem praticamente a totalidade da fração mais fina do solo e são encontrados sob a forma de argilominerais e óxido de ferro e alumínio. Então, isso é bastante importante. Então, aquela fração mais fina do solo, né? A fração mineral mais fina do solo, ela é formada, geralmente, da fração argila do solo, né? E essa fração argila que está presente no solo, ela não é única, ela apresenta diferenças, são chamados argilominerais e óxido de ferro e alumínio, que vamos falar bastante sobre eles mais à frente. Portanto, a fração mineral mais fina do solo é a fração argila, né? A fração mineral mais fina do solo é a fração argila. E a fração orgânica mais fina do solo é a matéria orgânica na forma de humus, que nós vamos simplesmente chamar aqui durante o curso de matéria orgânica do solo. Então, quando a gente fala de matéria orgânica do solo, nós estamos falando de matéria orgânica na forma de humus. E o que vem a ser a fração argila do solo? A fração argila do solo, se alguém perguntar o que é a fração argila do solo, então a argila do solo
São aqueles constituintes de origem mineral menor que 0,002 milímetros, né? Só para a gente ter um grau de entender proporcionalmente o tamanho da argila, então aqui nós temos areia, esses grãozinhos aqui, é areia fina. Esse grão maior aqui é a areia grossa. Aqui é o silt e aqui é a argila. Nas primeiras aulas, aí a gente falou da diferença de areia, silt e argila. Então, a areia, do ponto de vista físico, né? A areia, muitos de vocês foram um parquinho, quando crianças, ou brincar com uma criança no parquinho, e você percebe que a areia ela é grosseira. Você cai na areia, ela arranha. Então, aquele material grosseiro, ou às vezes você pega um solo, ao tatear aquele solo, percebe aquele material grosseiro, aquele material é areia. Às vezes você pega a argila, aquele material, aí você umedece o material rico em argila, você umedece aquela argila, trabalha com ela aqui na mão, percebe que aquele material é fino. Esse material fino é plástico, ele é pegajoso, você consegue moldar, consegue fazer um boneco, consegue fazer alguma escultura ali, um animalzinho, consegue fazer por meio da argila. O silt é uma partícula de tamanho intermediário. Ela não é tão grosseira como a areia, mas ela presente no solo é pouco plástica, pouco pegajosa. Quando você tem um solo siltoso, ele é fino ao tato, o silt ele é fino ao tato, porém ele é pouco plástico, pouco pegajoso. Ele não dá liga como a argila, ele não é liguento como a argila. E assim você distingue solos arenosos, solos siltosos e solos argilosos. As argilas no solo, geralmente, às vezes, elas estão na forma de lâminas, né? As argilas elas têm o formato de lâminas, são partículas muito pequenas, sobretudo as argilas silicatadas, elas têm o formato de lâminas e recobrem a superfície dos agregados. Então, isso aqui são lâminas de argila, né? São lâminas de argila, ou também chamado de filmes de argila, depositando sobre grãos de areia, por exemplo, né? Sobre os grãos de areia. Qual a origem da fração argila do solo? Então, na aula anterior, quando a gente falou de intemperismo, falamos justamente da origem dessa fração argila do solo. Então, como é que origina-se a fração argila do solo? A fração argila do solo, por exemplo, você tem lá um mineral presente na rocha, um mineral que tem silício, um mineral primário, né? Esse mineral primário, em um meio aquoso, com oxigênio dissolvido na água, ele sofre uma alteração de natureza química, por exemplo, dando origem a um mineral secundário, que é a hematita. Que tipo de reação houve aqui? Então, isso aí nós vimos na aula passada, não vamos repetir aqui para não tomar muito tempo, né? Então, a hematita, ela é um mineral secundário. Esse mineral secundário tem tamanho menor que 0,002 milímetros, portanto, faz parte da fração argila do solo. Vimos também na aula anterior que você tem um mineral primário, denominado piroxênio. Esse piroxênio, em contato com a água e o oxigênio dissolvido na água, o ferro sofre um processo de oxidação. Esse mineral, ele vai se transformar, ele sofre uma transformação de natureza química, né? Esse piroxênio sofre uma transformação de natureza química e origina um outro mineral secundário chamado goethita. Então, a goethita é um mineral secundário. Ele é um hidróxido de ferro. Essa goethita, então, é um mineral secundário. Ele tem tamanho menor que 0,002 milímetros, faz parte da fração argila do solo. É uma argila não silicatada porque não tem silício na sua composição química. Outros minerais podem sofrer transformações. Nós mostramos também na aula anterior o caso do feldspato. O feldspato é um mineral secundário. Esse mineral secundário pode sofrer intemperismo de natureza química, né? Intemperismo de natureza química, origina um mineral intermediário aqui por pouco tempo, ocorre a liberação do potássio, formando e depois forma-se a caulinita. Essa caulinita é um mineral secundário. Essa caulinita tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Portanto, faz parte da fração argila do solo, né? Lembrando que a gente está respondendo aquela questão que foi dita ali no início, né? Como é que surge a argila no solo? De onde ela surge? Então, as argilas, ela surge a partir da transformação química e dos minerais primários, né? Então, o feldspato pode dar origem à caulinita. Quando as condições climáticas são agressivas, né, essa caulinita pode também se transformar, dando origem, por exemplo, à gibsita, né?
a gibsita. Então, a gibsita também faz parte da fração argila do solo. Ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros, portanto, é de origem mineral. Ela é um hidróxido de alumínio. Então, essa é a argila do solo. Então, assim surgem as argilas no solo. Outro exemplo de formação das argilas. Existe um mineral chamado mica. Essa mica pode sofrer transformações de natureza química. O hidrogênio, por exemplo, pode entrar no lugar do potássio. O potássio vai para a solução. Essa mica se transforma dando origem à vermiculita. Então, essa vermiculita é um mineral secundário. Esse mineral secundário ele tem tamanho menor que 0,002 milímetros, portanto, faz parte da fração argila. Essa argila tem silício na sua composição química. Ela tem 2 lâminas de silício para uma lâmina de alumínio. Então, ela é uma argila silicatada 2:1, 2 lâminas de silício para uma de alumínio. Se as condições climáticas continuarem sendo agressivas, temperatura, umidade variando por um período significativo, essa vermiculita pode se transformar num segundo mineral secundário denominado caulinita. Essa caulinita tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Então, a caulinita ela é de origem mineral, tem tamanho menor que 0,002 milímetros, então faz parte da fração argila do solo. Essa argila tem uma lâmina de silício para uma lâmina de alumínio. Então, é uma argila silicatada do tipo 1:1, uma lâmina de silício para uma lâmina de alumínio. As condições climáticas permanecendo agressivas por um período prolongado, temperatura, umidade, ação dos organismos vivos, o que acontece? Essa caulinita pode transformar em gibsita, ela perde a lâmina de silício, ou gibsita, né? A gibsita tem tamanho menor que 0,002 milímetros. Faz parte da fração argila do solo. É uma argila que não tem silício, é uma argila não silicatada. Como é que eu sei que vermiculita, caulinita e gibsita têm tamanho menor que 0,002 milímetros? Porque é o seguinte, gente, aí tem que... É a literatura que faz isso. Então, pesquisadores fizeram mestrado, doutorado, especificamente nesses temas, em várias regiões do mundo, e chegaram a essa conclusão, né, que as partículas minerais menor que 0,02 milímetros faz parte da fração argila, tem um determinado comportamento químico semelhante. E aí, consensualmente, o meio acadêmico chegou a essa conclusão. Né? Não é eu apenas observando isso aqui, essas imagens, que eu chego à conclusão que ela tem tamanho menor que 0,002 milímetros. É porque outras pessoas chegaram a essa conclusão, estudaram, escreveram isso aí, e eu estou repetindo isso aqui para vocês, falando que essas argilas têm essa característica, né? Não é simplesmente visualizando essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Esse slide, que eu chego a essa conclusão. Eu estou baseado em conhecimentos anteriores, né? E a proporção relativa das frações de areia, silt e argila no solo é chamada textura do solo, né? Então, os solos podem ter muita areia, então eles são solos arenosos. Os solos podem ter muita argila, são chamados solos argilosos. Solos que têm muito silt são denominados solos siltosos. Então, a proporção desses materiais no solo... Então, daqui para frente, quando eu falar de textura do solo, quando for dito falar de textura do solo, lá no manejo do solo, vocês estão fazendo também, provavelmente estarão fazendo manejo do solo. Quando o professor fala de textura do solo, ele está falando da proporção de areia, silt e argila no solo. Se alguém pergunta para você o que é a textura do solo, o que ele quer saber? Ele quer saber se o solo é arenoso, se ele é siltoso, se ele é argiloso. Essa textura do solo influencia o comportamento físico e químico do solo. Vamos falar disso aqui nas próximas aulas. Então, como o tamanho das partículas influencia o comportamento do solo? O comportamento físico-químico do solo é diferente se ele é arenoso, se ele é argiloso, se ele é siltoso? Então, como é que ocorre essa influência? Obviamente, a proporção de areia, silt e argila no solo influencia o comportamento do solo. Comportamento físico e comportamento químico. Por exemplo, vocês percebem, né, visualmente que os solos arenosos eles são mais grosseiros. As partículas são maiores. A água, vocês sabem, né, por experiência própria, que a água se infiltra mais rapidamente no solo arenoso. Por quê? Porque ele tem tamanho de poros maior, né? Então, ele tem maior quantidade de poros. Então, solos arenosos são mais permeáveis. Solos arenosos são menos, não tem plasticidade, não tem pegajosidade.
né? Solos arenosos, eles são facilmente trabalhados com máquinas. Então, essas são algumas características que vocês percebem, já sabem disso aí apenas pela experiência própria. Por outro lado, solos argilosos, as partículas são menores, então tem menor porosidade. Então, são solos que têm microporos, então a porosidade é menor. A permeabilidade da água também é menor, então a água infiltra com menor velocidade. Solos argilosos são mais plásticos, mais pegajosos, né? E tem dificuldade de trabalhar com máquinas, sobretudo quando esses solos estão úmidos, né? Eles são muito plásticos, muito pegajosos. O trator atola, ele desliza, ele patina. Então, é uma característica dos solos argilosos. Então, portanto, a textura do solo influencia o comportamento físico do solo. A textura do solo influencia o comportamento químico, e vamos ver nas próximas aulas, né? Então, à medida que os solos são formados durante o processo de temperização, alguns minerais e a matéria orgânica são reduzidos a partículas extremamente pequenas, né? A matéria orgânica do solo, a matéria orgânica na forma de humus, também está no mesmo tamanho da argila. Essas partículas, então, as mudanças químicas diminuem ainda mais essas partículas até o ponto em que elas não podem ser mais vistas a olho nu. Então, o intemperismo de natureza química e química biológica vai transformando os minerais primários, dando origem a minerais secundários, que não podem ser vistos mais a olho nu. Fica no nível microscópico. Essas partículas de menor tamanho são chamadas de colóides. Então, os colóides apresentam pelo menos uma disso. O que é um colóide? Então, colóide são aquelas partículas que apresentem pelo menos uma de suas dimensões entre 1 micrômetro e 1 nanômetro de diâmetro, de tamanho, né? Em uma de suas dimensões, quer seja no comprimento, na largura, no diâmetro, né? O que é 1 micrômetro? 1 micrômetro é 10 a menos 6 metros, ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui significa 10 a menos 6 metros. 1 nanômetro significa partículas que têm 0,00000000001 milímetro. Ó. Depois da vírgula aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, mas depois o 1 aqui. Né? Isso significa 10 a menos 9. Então, argila e matéria orgânica no solo estão em tamanho coloidal. São partículas muito pequenas. Então, quando vocês estiverem lendo na apostila, vendo uma palestra e alguém falar colóides do solo, do que ela está falando? Ela está falando da presença de argila e matéria orgânica. Quais as características do colóide do solo? O que a pessoa está querendo saber? Quais as características da argila e matéria orgânica no solo? Então, vejam que a gente vai incorporando conhecimentos aí. Aí o colóide, como é que o colóide se comporta? Então, entre as suspensões grosseiras e as soluções verdadeiras, existe uma região de mudança de heterogeneidade. Então, os colóides do solo, eles ficam, o tamanho deles, né, e a característica dele é entre as suspensões grosseiras e as soluções. O que é uma suspensão grosseira? Então, se você coloca areia no solo, aquela areia vai para o fundo. Então, é uma suspensão grosseira. O que é uma solução? Você coloca sal na água, mistura aquele sal, ele desaparece. Então, a argila, o comportamento da argila é um comportamento intermediário entre as suspensões grosseiras e as soluções. Então, nesta região, ou seja, nesta fração coloidal, as partículas dispersas são tão pequenas que não formam uma fase em que estejam nitidamente separadas. Mas elas não são suficientemente pequenas a ponto de formarem uma solução verdadeira. Então, esse estado de subdivisão é justamente o chamado tamanho coloidal. Então, argila e matéria orgânica umificada estão na fração coloidal do solo. Então, fazem parte dos colóides do solo. Não esqueçam disso. Então, as argilas no solo estão em estado coloidal? As argilas no solo estão em estado coloidal, assim como a matéria orgânica umificada, ela está em estado coloidal. Por quê? Porque elas têm diâmetro entre 1 micrômetro e 1 nanômetro. Justamente por isso, né? Então, as partículas de argila têm tamanho que não forma a fase em que estejam nitidamente separadas e também não são suficientemente pequenas a ponto de formar uma solução verdadeira, né? A matéria orgânica do solo, na forma de humus, também está no solo em estado coloidal, né? Portanto, quando se fala de colóides do solo, estamos falando de argila e matéria orgânica umificada, matéria orgânica na forma de humus.
O tamanho coloidal dos minerais de argila e da matéria orgânica influencia o comportamento do solo de forma diferente da influência do silt da areia, né? Então, o comportamento, então nós vimos que a argila e matéria orgânica são partículas muito finas. A argila, vimos como é que ela influencia a textura. E o comportamento químico do solo? Existem outras influências da argila e da matéria orgânica no comportamento do solo? Então, isto será assunto da nossa próxima aula. Como é que a argila e matéria orgânica influenciam o comportamento do solo? Como é que ocorre essa influência? Então, isso é bastante interessante entender isso aí, porque tem íntima relação com o comportamento químico, físico e biológico do solo. Como nós estamos tratando aqui de fertilidade do solo, então isso vai ter uma influência significativa no comportamento químico do solo. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula. E na próxima aula vamos justamente responder essa questão aqui. O tamanho coloidal dos minerais de argila e da matéria orgânica influencia o comportamento do solo de forma diferente da influência do silt e da areia? Então, essa é a pergunta que iremos responder na próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês. Com isso, a gente terminamos essa aula. E aguardamos vocês na próxima.